Né? Para você que não tá para marolinha, afinal o inverno vem e vem esfriando nesse dia e nessa noite de quinta-feira. A nossa bancada está quente e pronta para debater 3 fatos pontuais que ocorreram na semana passada. E é um orgulho e uma honra receber esta noite Inácio Capelari, advogado, professor universitário, empresário, escritor, doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Lyon, na Espanha, e mestre em Filosofia pela Unicinos. Isabel Minosso Balzan, professora aposentada de Língua Portuguesa e Literatura, graduada pela Universidade de Caxias do Sul. Tem pós-graduação em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Vinícius Reinelli, advogado, pós-graduado em Direito Público, Direito Privado e Processo Penal pela Escola Superior do Ministério Público, empresário e político. Sejam muito bem-vindos nessa noite, como eu disse, de friaca, porque de manhã não estava tão frio assim, né? É verdade. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Depois de tantas tentativas, conseguimos aí fechar a agenda, né? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, Thiago. É uma honra ter sido convidado, né? Fico lisonjeado também na presença de pessoas tão ilustres aqui como o doutor Inácio, professor Isabel. E é isso aí. Vamos conversar um pouquinho, todo mundo aqui, né? E vamos começar com o assunto. A pauta hoje não está amena, tá? Nós temos um pouco de política, nós temos um pouco de Plano Safra, nós temos um pouco de TSE. Mas antes a gente vai começar com a sintonia das gravatas. Não é um conjunto de pagode, antes fosse isso. A notícia veio à tona no último final de semana em reportagem investigativa liderada aí pelos principais canais de comunicação. O PCC, o primeiro comando da capital, estaria investindo na formação de candidatos para concursos entre os mais altos escalões do Judiciário e do Ministério Público, ou seja, concursos públicos para a nomeação de juízes e promotores. A manchete diz: o PCC, que já investiu na formação de muitos advogados, agora está bancando a preparação deles para concursos públicos. O objetivo é levar braços da facção criminosa para a polícia, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Em 2005, Orlando Mota Júnior, o Macarrão, foi responsável por criar o Sintonia dos Gravatas, advogados ligados ao primeiro comando da capital que cuidariam da parte jurídica da organização criminosa, além de levar e trazer recados para dentro dos presídios. A Sintonia dos Gravatas cresceu e o primeiro comando da capital passou a financiar a formação de advogados que ganharam uma nova função: estudar para concursos da magistratura, do Ministério Público, das polícias civil e militar, além da Receita Federal. O PCC, que já conseguiu eleger representantes nos poderes executivo e no legislativo, agora também quer estar presente no poder judiciário. Prezado colega de bancada, qual a sua opinião sobre essa notícia que causa perplexidade tanto no meio jurídico quanto na própria sociedade? E para começar a opinião, doutor Vinícius Reinelli, como é que a gente encara aí Sintonia dos Gravatas? Um nome elegante, né? Pois então, Thiago, eu assim, confesso que para mim não é surpresa nenhuma esse tipo de notícia, né? O crime organizado é organizado mesmo, né? Você vê também, como você mesmo referiu, o primeiro comando da capital, as organizações criminosas, elas estão procurando espaço entre dos poderes constituídos, né? Poder legislativo, eles elegem deputados, eles elegem prefeitos, né? Bancadas de vereadores, inclusive tem muito claramente as suas preferências políticas. Isso a gente viu aí na última eleição, fomos capazes de ver isso, né? Então, para mim, não me causa nenhuma surpresa, né? A gente, sou do tempo do Pablo Escobar. Antigamente, o Pablo Escobar, ele queria ser presidente da Colômbia, ele começava a investir. E tem outra coisa, né? Deve ser mais barato pagar um curso para um advogado se tornar juiz do que ir lá e comprar o juiz, porque o juiz deve custar caro. Então, um curso na Júris, um curso assim, deve custar uns 20 mil reais, 25 mil reais. Acho que até um pouco mais. Talvez um pouco mais, né? 3 a 4 anos de preparação, toda aquela questão.
Mas o crime ele está enraizado dentro da nossa sociedade, sempre esteve e sempre vai estar, né? Então, se até hoje então, o PCC não tinha formado juízes, com certeza ele já havia subornado juízes, subornado delegados, agentes de segurança pública, promotores de justiça. E também, muitas vezes, até não subornando, mas intimidando, né? Ameaçando a própria vida das pessoas e dos seus familiares. Então, a mim não me causa nenhum espanto, nenhuma surpresa. Isso daí, acho que há muito tempo, eles só vão evoluindo assim a forma com a qual eles vão querendo ocupar espaço dentro das esferas de poder. Muito obrigado, doutor Vinícius. Prof. Isabel, parece quase história de filme, né? Parece. Gente, sabe aquelas histórias de filme mexicano, né? Tá muito parecido. Eu acho que nós estamos vivendo uma época bem assim. Eu fico... Também não me causa surpresa, viu? Né? Endossando as palavras, porque não é só aí, é em todo lugar. Se a gente pegar a igreja, a gente vai ver a teoria da libertação fazendo a mesma coisa, entende? Então, eles têm todos a mesma linha de pensamento, a mesma ideologia e o mesmo objetivo, né? Na última eleição, a gente pôde perceber claramente o que aconteceu, né? Em relação aos presídios, a reação dos presídios. Então, qual é a novidade? Nós sabemos que ministros os defendiam. Então, é uma coisa assim que a gente nem sabe, a gente está meio que tonto nisso tudo. Porque realmente existe, só que hoje a gente tem acesso a essa informação. E isso está assustando bastante. Porque a gente só tem acesso, mas não tem como reagir. Nós, réis mortais aqui, não temos como reagir. Então, nós temos que... Duvido que alguém vai ser crivado por isso. Que não possa fazer um concurso. Queria ver, sabe? Tomara. As informações da reportagem dizem que agora existe uma pesquisa, existe já há muito tempo, mas enfim, uma pesquisa de vida pregressa para tentar identificar conexões. Tá. A gente faz de conta que acredita, né? E vai indo, diz o outro, né? Mas, assim, é uma coisa... E isto é assustador, porque nós que trabalhamos, nós que investimos no país, né? Em todos os segmentos, pagamos a conta para essa gente aí entrar e sair, fazer o que bem entende, do jeito que bem entende, matando, né? A gente acompanha, né, todo dia essa questão do PCC. Então, assim como acontece nessa questão do PCC, acontece em todos os segmentos, na igreja, na escola, na universidade, né? Tudo isso a gente sabe que existe um foco em comum, a baderna, né? E a desordem. Professor Inácio Capelari. A desordem. Como é que tu enxerga esse fato, professor? Já defendeu o PCC em alguma causa? Essa aí foi pra... Arrasa quarteirão, né? Não é... Brincadeira, professor. Essa questão penal ali, né, muito embora os colegas trabalhem muito nisso, eu não tenho feito, né, nenhuma defesa. E, ao contrário, quando eu era estudante, eu tinha um promotor, o pai dele era desembargador, que, como eu não tinha recursos, no fim de semana eu não tinha livros para estudar e tinha trabalho para fazer. E ele se prontificou em me emprestar os livros, aí eu fui, ia a São Leopoldo estudar a parte penal. Mas queriam que eu fosse um membro do Ministério Público. Eu disse, não, Ministério Público não, né? Nunca quis entrar nessa seara penal, pelo menos até hoje, né? De modo que esse cabedelo de informações que foram colocados na pauta, isso aí começa, a meu ver, eles não mexem agora tentando formar os advogados, como eles dizem, né, que formaram, e agora preparar para concursos. Isso aí começa desde a interferência, né, do narcotráfico dentro da estrutura familiar.
Então começa a desestruturação familiar, aí como disse a Isabel, né, e o Vinícius, dali parte uma ramificação, quer dizer, a raiz disso, ela vem de muito, muito longe, né? Então vem da desestruturação da família, vem da questão de eliminar a questão da religião, a interferência nas escolas, e aí vai, né? Então a própria condição do poder público, né, que está enraizado ali também, né? Desde das escolas, do início da formação até a formação na elite que eles se dizem que bancaram, né? Então, a questão é como parar isso. Né? Se o mundo inteiro se movimenta, tá? Via organizações e congressos especiais para trabalhar esse tipo de situações. De modo que essa questão de fazer a seleção de quem vai fazer concurso até pode ser, né? Até pode ser um dos caminhos, mas este não é o caminho perfeito, entendo eu, para parar, né? Para dizer que não, purificamos, o joio está aqui, o trigo está lá, né? Assim mesmo, se esse movimento, né, do PCC realmente interferir a valer ali, botarem dinheiro na parada para contratar cursos, não vai ser só cursos aqui, vão ser cursos fora e tal, vão preparar mesmo. E aí quando tu vê, mas é a vida pregressa. Se esse é o termo para não entrar, tá, eles vão, com certeza, na base da ameaça, como disse o Vinícius e a Isabel, a pressão, de alguma forma eles vão achar um jeito de pegar e obrigar aqueles que a vida pregressa ela tem uma natureza que pode passar. Então, quando tu vê, ele está lá dentro. Tá? Então, é muito difícil isso. E esse trabalho não pode ser feito só na separação. Né? Parece que, como é que chamam a meninada quando vai lá para fazer os testes no futebol? Peneirão. Peneirão. Parece-me uma situação parecida. É um peneirão para ver o que vai sobrar. E não eu não vejo isso como eficaz. É uma das formas, mas tem que arrumar melhores condições para chegar nisso aí. E a situação está tão crítica que não é só o Brasil. A gente vê que vem de tudo que é lado esse chumbo. E aí fica a situação. Mas aí os americanos e o... Colômbia. A Isabel falou do México. Onde tu pensa, existe esse tipo de interferência. Então é muito difícil. Diz que o George Soros, ele financia nos Estados Unidos o pessoal financia as campanhas políticas porque lá os juízes são eleitos, né? Uhum. Ele financia campanhas políticas de juízes com viés ideológico de esquerda. Progressistas, daí também é uma espécie de... Não deixa de ser a mesma coisa. Só que é o PCC lá, é o Jorge Soros. Só muda o nome de quem financia. Mas o interesse por trás existe. O interesse por trás sempre vai existir. Juntar o entendimento da bancada, eu estava fazendo uma análise rápida que a gente tem que... Claro, a manchete dessa semana, é por isso que ela tá na pauta, falando do primeiro comando da capital, mas se a gente expandir o raio de análise e você subir para todo o norte da América Latina, Colômbia, Bolívia, o próprio Paraguai, que está bem aqui do nosso lado, então a influência do narcotráfico na estrutura do Estado, ela é muito forte. Você for para o próprio México, os cartéis comandam as regiões autônomas com um verdadeiro poder paralelo. Então, obviamente que não é uma exclusividade, não é um problema só nosso. Agora, cabe a gente fazer essa análise de como os poderes constituídos acabam sendo permeados por esses braços que o próprio poder constituído tem a lei para combater. Então, esse dualismo nos coloca o cidadão comum, né? Cidadão chão de fábrica, vamos dizer, aquele que vai cumprir com as suas obrigações, segunda a sexta, de segunda a sábado, vai recolher seus impostos, vai ver a sua vida, vai buscar uma oportunidade melhor, fica perplexo na frente de todo esse cenário.
fica numa situação um tanto quanto contraditória, por não dizer assim. É verdade. Muito bem, um abraço para a professora Vera Nazari, que está pedindo contraditório na nossa bancada. O espaço está aberto, professora Vera, quando quiser se juntar a nós, aqui a gente faz o contato. Nunca convidou a Vera? Nunca convidei, tem que convidar. A Prof. Vera, então já está convidada. Nós vamos fazer contato com a Prof. Vera Nazari para estar aqui e dar o seu contraditório quando assim o for. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, nós vamos falar sobre o Plano Safra e as novidades para a parte da agricultura. Afinal, nós temos, né, aí uma pauta bastante diversificada. Nós contamos com o apoio de Postal Engenharia, Confiança, Inovação e Qualidade, Viver Móveis, fabricação própria com liberdade de criação, Unimed Vale das Antas, mudar de hábito. Tá na Roda Pneus, melhores marcas, produtos e serviços para o seu veículo. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Já que falamos em Sicredi, Plano Safra, no próximo bloco nós voltamos em 2 minutos. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte protege. Tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Em parceria com o Lions e o Hospital de Olhos de Nova Prata, Ótica Brasil participou de uma campanha que ajudou 50 crianças de escolas municipais a enxergarem melhor. O hospital ofereceu as consultas gratuitamente e a Ótica os óculos. Importante lembrar que as doações são feitas sempre através das entidades de Nova Prata. Juntos somos fortes, transformamos vidas e construímos um mundo mais justo e igualitário. Divulgação Conecta Mais TV. É muito nossa. Muito bem, a noite fria, mas o papo é quente e agora nós vamos falar de algo que altera de fato a rotina dos setores que movem o país, ou seja, as cadeias de produção. Afinal, não basta a ideia, é necessário trabalho. O governo anuncia o novo Plano Safra para a agricultura familiar e totaliza um aporte de 441 bilhões de reais em recursos voltados ao setor. Na quarta-feira, dia de ontem, o governo federal anunciou os detalhes do Plano Safra 2023-2024 voltados à agricultura familiar. Os recursos anunciados para os pequenos produtores totalizam mais de 77 bilhões de reais. Na última terça, o governo também havia anunciado um plano voltado para os grandes e médios produtores com a cifra de 364 bilhões de reais, somando aí todo esse montante que chega próximo ao meio bilhão de reais. É um número que deixa a gente até vesgo, né, de falar. E a sintonia entre o agronegócio e o governo petista ainda não está bem afinada no governo Lula III. Na opinião da bancada, o Plano Safra se reveste de uma postura de conciliação por parte do governo federal com o segmento agrícola na busca pelo diálogo. Professora Isabel Balzan. Bem, em relação ao plano Safra, não é nenhuma novidade, né? Ele sempre existiu. Então, ele só vem com adendos, me parece que um aumento de 27, é isso? Não me recordo por cento. Não tenho número. Bom, não importa, tá? Mas é um bom aumento se a gente olhar assim. Porém, diante da expressão do agro todo, seja ele do pequenininho ou maior,
ele ainda deixa a desejar, né? Porque atender o lado que cria condições desse país, que dá ao PIB brasileiro, né? O que o agro, né? Todo o agropecuária, indústria, sei lá o quê, a pequena indústria, o que oferece de retorno para o país, né? Ele ainda não é o ideal. Porém, acho sim que ótimo, que maravilha. A pergunta é, né, Tiago, se isso dá uma bandeira branca e tal. Eu acho que todo governante, seja ele esquerda, direita, né, centro, né, professor? Ele, quando se elege, ele precisa estar ciente de que ele é governo para todos. E essa história de brigar com um, brigar com outro, é coisa muito chinfrim para o nosso gosto, sabe? Ou a gente tem um presidente da República preocupado com as coisas do nosso país, ou a gente está preocupado em se vingar, em fazer alguma coisa para esse grupo que não me apoiou, para aquele que não gosta de mim, para aquele que... E falar, tudo certo. O problema é quando se faz. Falar, a gente releva. O problema é quando as pessoas falam, ou falam uma coisa e fazem outra. A minha preocupação em relação a tudo isso é que a prática é diferente do discurso. Hoje eu ouvi o presidente da República dizendo que democracia é relativo. O conceito de democracia é relativo. Então, assim, o que vamos fazer com o agro? Eu acredito e desejo que seja realmente uma bandeira branca e que a gente possa crescer muito, desde o pequenininho, desde a agricultura familiar, desde todos, né? E que todos eles possam realmente colocar comida na mesa. Nós colocamos um prato de comida, o mundo todo, do que é servido um prato é brasileiro. Então, nós não podemos brincar com isso. Gente, isso é a primeira necessidade, é sobrevivência. Não é? Então, tomara que não seja só um alento, que não seja só uma bandeira branca, que seja realmente uma atitude governamental séria, preocupada realmente em que as coisas aconteçam. Professor Inácio Capelari, já foi ver o teu plano safra, professor? Já, cara. Já. Tu sabe que essa questão, seja para o pequeno, médio ou grande produtor, né? Eu estava vendo, inclusive, numa visita agora de manhã ali, que eu tinha os assuntos com a Sicredi, e perguntei para eles a respeito do plano safra. Então, eu fiz uma pergunta para eles ali, porque todos os anos eu sempre planto algumas bolsas de semente de milho, pelo menos para os bichos lá fora, né? E aí, eu não me considero produtor, coisa nenhuma, planto. E com isso eu vejo a necessidade que tem aquele que vive no campo, que trabalha no campo, para produzir para todos, né? Para garantir a comida do dia a dia ali para o brasileiro e para as pessoas de outros países, né? Porque nós somos um dos pontos do celeiro do mundo, né? E acho que o dinheiro liberado, eu acho que ele deveria ser, que nem tem alguns países, principalmente a Europa, que subsidiam bastante, né? Para que o sujeito lá no campo não tenha prejuízo. Eu estava vendo um cliente nosso aí que plantou, ele trabalha com produção de soja em grande escala, e ele estava me dizendo que o prejuízo que ele teve, né, perto do preço que estava, por exemplo, há 2 anos, e com o aumento dos insumos e tudo, o prejuízo que ele teve foi uma coisa que dá vontade de dizer não plantar mais. Mas eles são da área e precisam plantar. Aquela frase clássica, dá vontade de vender fora tudo. É, mais ou menos isso, E a estiagem. E aí, então, porque o problema é El Niño, Laninha, sempre tem uma coisa. Aí vem a tal além da seca ou muita chuva, né? Aí, então, tem a cigarrinha, e é dele defensivos, e aí isso é caríssimo, né? Então, no plano safra, o governo olha
para plantar e tal. O custo da produção tá diminuindo. É que nem o produtor do leite diz, pá, mas eu vendo o leite a X e os outros ganham o dobro lá na hora de vender no mercado. Tá? E a minha margem de lucro, tendo em vista o preço, né, de todos os produtos que eu gasto para manter o gado e produzir o leite, é difícil. Então, tudo é difícil no agronegócio. Então, tem que ter, além de... Não basta simplesmente liberar. É um bom valor, sim. Poderiam até multiplicar, mas é um bom valor. Só que tem que ser acompanhado de seguro. E outra coisa, a taxa de juros não pode ser uma taxa, tá? Por exemplo, de 8%, que nem ao ano. Ah, mas é 8% ao ano. É bastante. Se calcular na tomada vai tomar dinheiro no banco lá é mais. Sim, mas para produzir, o preço dos insumos, o que subiu, deveria ser bem menos. Tá? Acompanhado do seguro, tudo isso já deveria vir no pacote. Um juro, por exemplo, que eu entendo, que nem era mais família há muito tempo. Na época do Lula também teve épocas que o juro era o máximo para os grandes, 4%, era 2 e pouco para o pequeno. Poderia se fazer. Ah, mas agora o custo do dinheiro está maior. Mas subsidia. Dá-se um jeito, já se tem tanta tributação, se quiser, dá para dar um jeito, né? Então, eu acredito que está muito bom, né? Do jeito que está, o plano que lançaram, mas daria para fazer um esforço maior, tendo em vista aquilo que a gente vê e sente do pequeno produtor, da questão familiar, né, da agroindústria familiar, e os grandes. Então, deixam um pouco maior para os grandes e subsidiam um pouco mais para o menor. Né? Ah, mas é de 4 e pouco para o pequeno e 8 para o grande. Mas deixa 2,5, então, para o pequeno. Aí deixa os 8 que está lá, subsidia um pouquinho para o pequeno. Né? Porque todo mundo precisa viver, né? Minha modesta opinião, né? Doutor Vinícius Reinelli, o que tu enxerga por trás de toda essa situação? E temos aí uma bandeira branca, alguma aproximação? Afinal, os primeiros 8 anos, por assim dizer, do governo Lula na década passada, o agronegócio foi um dos motes que movimentou a economia. A gente consegue enxergar agora um cenário nesse sentido? Sabe, Thiago, colegas e espectadores, eu não vejo como um aceno de bandeira branca, não. Eu vejo como está cumprindo uma obrigação, porque quando você fala em 440 bilhões de reais, você não está falando que ele vai doar esse dinheiro para os agricultores. Ele vai emprestar esse dinheiro. Se você for ver, eu fui dar uma pesquisada no assunto, já que eu ia vir aqui falar sobre o assunto. Então, eu fui dar uma olhada no que estavam falando do Plano Safra. O que acontece é o seguinte, são 400 bilhões, mas, de fato, o valor subsidiado tem o Pronaf e tem o Pronap. Pronaf, que é a agricultura familiar, e Pronaf é agricultura familiar, o Pronamp é pequeno produtor. Então, isso representa um subsídio de 8 bi para cada linha de crédito só, em termos de diminuição de subsídio de juros, entendeu? Aí, eu estava olhando as taxas, assim, ó, é 12% ao ano o juro para quem quiser, para quem for agricultor normal. Aí quem está no Pronaf e no Pronaf pode chegar até 7% o juro, né? Só que tem a crítica que o pessoal especializado no assunto estava fazendo é que aí existiam requisitos para que o juro fosse diminuindo, né? Por exemplo, práticas sustentáveis, coisas assim. Eu estava olhando isso daí e dizia, não, que legal, né? Incentivando práticas sustentáveis, redução do uso de agrotóxico, produção orgânica, coisas desse tipo. Né? Mas a crítica que o pessoal, então, que conhece do assunto mesmo, fazia é que tudo podia esbarrar no excesso de burocracia. Então, você acena com 441 bi, mas coloca uma grande burocracia, que daí o pessoal acaba não conseguindo tomar
aquele empréstimo subsidiado. O prazo acabou. E o prazo acabou e não conseguimos fazer. Então, pode ser, sabe, eu não acredito muito em governos, não, especialmente do PT, eu não acredito mesmo, não acredito em nenhum, assim, cegamente, entendeu? Então, sempre tem alguma coisinha, né, algum detalhe ali, que eles anunciam 400 bi, mas, na verdade, o que vai ser tomado, o que vai ser emprestado e subsidiado vai ser muito menos. Fazem um anúncio dos 444 bi, quando, na verdade, o subsídio para cada programa, Pronamp e Pronaf, vai ser de 7 e 8 bi, uma coisa assim. Então, o pessoal vai pegar esse dinheiro, mas vai pagar. Vai pagar e o subsídio não é tão alto assim. Tiago, eu queria dizer também que, né, conversando com o pessoal, assim, hoje, eles questionaram, hoje eu li a Zero Hora, inclusive o editorial está bem legal, da Zero Hora. Gostei, fazia tempo que eu não li o editorial da Zero Hora, tá? Mas gostei do editorial deles hoje sobre esse assunto. Eles colocam, assim, com muita clareza, da onde vai sair esse dinheiro? Vai ter esse dinheiro para investir? São todas essas coisas, Tiago, me lembro quando nós viemos aqui um dia e nós falamos do Rio Grande do Sul, da estiagem. Eu queria saber, foram feitas aquelas cisternas, foram feitos aqueles açudes, foram feitas aquelas coisas todas que o governador, em época de eleição, apresentou? Eu não sei, tá? Gostaria de saber, porque eu não vivo no meio da agricultura, então, assim, é um questionamento que até se alguém souber, por favor, né? Tinha uma moça aqui que trabalhava num banco, numa carteira, né, que poderia nos dizer isso. É a mesma coisa. E aí? Vai acontecer? Então, essa história do fala-fala, também a gente está meio cansado, né? Que as manchetes têm que vender mais do que nunca em todos os lugares. O anúncio é uma coisa, assim, vai ver lá no fundo, o que vai ser emprestado mesmo? Aquela famosa máxima durante as ações que foram tomadas para enfrentamento da pandemia, e quando aquilo chegou em 2020, tinham diversas linhas de crédito e dizia, não, quando é que isso vai chegar na ponta? Exato, eu lembro... Quando é que isso vai chegar na ponta? Então ficava com essa frase aí, anunciavam um funil de dinheiro no final. Eu lembro muito, Thiago, de uma questão dessa pandemia, que eles estavam dizendo assim para o empreendedor individual, microempreendedor, não sei o que, tinha linhas de crédito de 40, 50, 80 mil reais, com juro baixíssimo, 2%, 3%. Ninguém conseguiu pegar, sei lá. Alguém conseguiu, mas a maioria não conseguiu. É o que eu estou colocando aqui. É o que pode acontecer aqui. Uma propaganda aqui, temos aqui 400 bi. 41. Daí vai ver lá, não comprar. Tu não preencheu o requisito aqui, não vai levar. Agora acabou o prazo. Acabou o prazo do nosso segundo bloco. Eu mando um abraço para o Ari Ravanello, que está nos acompanhando, também o Juliano Boschetti, a dona Belquisa Helena de Moraes Nunes, lá em Vacaria, que também está conosco, a Prof. Vera, que manda os seus comentários para a nossa audiência. No próximo bloco, nós vamos falar aí sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Afinal, dá uma passadinha direta pela pauta política e falar o que está acontecendo e o que pode sair desse Tribunal Superior que vai fazer este julgamento sobre a inelegibilidade. Acho que essa é a palavra, né, Vini? Essa é a palavra. Do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica conosco, no próximo bloco a gente não baixa a temperatura. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Em parceria com o Lions e o Hospital de Olhos de Nova Prata, Ótica Brasil participou de uma campanha que ajudou 50 crianças de escolas municipais a enxergarem melhor. O hospital ofereceu as consultas gratuitamente e a ótica os óculos. Importante lembrar que as doações são feitas sempre através das entidades de Nova Prata. Juntos somos fortes, transformamos vidas e construímos um mundo mais justo e igualitário. Divulgação Conecta Mais TV. É muito nossa. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito?
se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Sair do partido. Muito bem, retornamos para você e agora vamos, né, com essa informação. Eu até fiz a pauta um pouco bem humorada, porque a gente tem que também achar graça de algumas coisas. O julgamento de Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE continuou no dia de hoje e na última terça o relator, o ministro Benedito Gonçalves, votou para condenar Bolsonaro e deixar inelegível no prazo de 8 anos. Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na mesma chapa à reeleição no ano passado, foi absolvido por não ter sido demonstrada a sua responsabilidade na acusação. O julgamento seguiu no dia de hoje. Até que eu acompanhei, o placar estava 2-1. Não sei se alguém tem alguma atualização. 3-1. 3-1 está o placar aí. Continua amanhã. E a pergunta fica da seguinte forma, né? Se as possibilidades advindas das decisões judiciais nos tribunais superiores brasileiros fossem ofertadas num site de apostas tipo o KTO, o 20Bet, o Cassino, qual seria o seu palpite para a aposta no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Professor Inácio Capelari, quanto que tu vai carregar a aposta? Cara, tu sabe que eu não sou muito fã de jogar, né? Esse negócio de apostar, né? É jogo do bicho, loteria, não sei o quê. Eu não sou muito fã disso. Mas é evidente que se não tivesse dado nenhum voto ainda para poder colocar o sujeito elegível ou não, né, nos próximos 8 anos, e eu tivesse que apostar, eu apostaria, já teria errado, né? Eu ia apostar que ele não fazia nenhum voto. Aí a minha surpresa é que teve o segundo voto foi em cima da questão que envolve, né, dando o amparo para ele poder concorrer à eleição, né? Agora os outros foram contrários até agora, então são 3-1, né? E são 3 a favor dele não ser elegível, né, para os 8 anos, e um deles a favor dele concorrer, né? Então, absolvendo ele. Então, essa questão aí, na realidade, é pura interpretação. Mas a interpretação que estão dando, segundo o segundo ministro, agora não me lembro o nome desse, que votou a favor ali, ele diz que não há a probabilidade de condenação se era uma coisa que era só uma previsibilidade, né? Que o sujeito estava questionando a forma do pleito, né? Que teria que ter o comprovante e tal, né? E que isso não se consumou, não é um crime. O segundo voto foi nesse sentido. Então, o que eu vejo ali, né? O TSE, ele parte do princípio que o Jair Bolsonaro, ele não pode, né, concorrer por 8 anos. Por quê? Porque se ele achar que é diferente, ele que recorra, ele que vá para o Supremo.
né, discutir isso aí. E aí lá nós teremos todo o pleno para discutir. Então, o que eles querem? Eles vão votar dentro da posição de cada ministro, que até se analisarmos, não dizer, imprevisível, não, é previsível. E não vai ser... Ele não vai ter os direitos políticos dele para concorrer à eleição, com certeza. Né? Eu votaria nesse sentido. Na KTO, qualquer coisa que tivesse ali, né? Essa é a tua aposta. Até porque eu não sou jogador, eu vou pela lógica e não pela técnica e pela interpretação do direito. Eu passei uma vida toda lecionando o direito. Tá? E hoje, nessa análise, ficou imprevisível. Tá? Não é? Vão votar de que jeito? É imprevisível. Porque cada um daqueles sujeitos, eles colocam a questão interpretativa a seu modo. Não é buscando o direito, a meu ver. Né? Então, essa é a minha opinião. Tá? Agora, vai para o Supremo. Bom, aí no Supremo é outros 500. Pode que confirme unânime, né? E pode que não. Se essa pergunta fosse feita sem eles votarem, eu diria que seria unânime a cassação da possibilidade do Bolsonaro concorrer. Tá? Mas há muitas brechas aí que a gente sabe que depois virão. E como é sempre uma questão, ali é mais uma questão política do que jurídica, né? Próximo de 2026, eu tenho quase certeza, aí sim, se fosse uma previsão, eu votaria. Eu tenho mesmo cancelando no TSE a possibilidade dele concorrer, eu tenho uma leve impressão, né, que se eu tivesse que apostar, eu apostaria que em 2026 ele vai estar lá, por outros tipos de manobras que vão ocorrer, e política é política, e ele vai estar concorrendo, assim como o Lula ganhou a eleição. Também teve a oportunidade de concorrer, né, dentro de uma interpretação também. São interpretações. E aí as pessoas interpretam o direito e a Constituição da forma, né, técnica que eles julgam ser a mais correta. Tá? Então, o Rui Barbosa hoje, né, ele deve estar de costas no caixão. Né, porque do jeito que esteve ali, né, a situação nesses últimos 4, 5 anos ali, né, o homem deve ter dito, eu estou aqui, não era para me enrolar, mas me enrolei. Eu não acredito que está acontecendo isso, né, no Brasil. Né? Muito bem, professor Inácio. Doutor Vinícius, com a experiência do político Vinícius, como é que tu enxerga? Eu tenho os dois placares bem certinhos já aqui para postar. É 5-2 no Tribunal Superior Eleitoral para torná-lo inelegível e 8-2 no Supremo para torná-lo inelegível também. Acho que no Supremo também... Com certeza. Agora o Zanin vai votar também. Não tem, gente. Olha, vamos ser... Não deveria esse tipo de coisa... os caras são tudo nomeados pelo Lula lá, pelo PT. Tá na cara que não vai ser um julgamento imparcial. Eles são suspeitos, no meu ponto de vista, são suspeitos para julgar isso aí. Mas o nosso sistema é assim. Se eu disser que o sistema está errado, eu estou... antidemocrático. Não. Eu estou fazendo um atentado às instituições, tentativa de golpe. Fico quieto, então. Não falo nada, só não acredito. Não acredito, acho que eu ainda posso falar. Professor Isabel. Vocês que são advogados, a Constituição tem várias interpretações? Nós vivemos em pátria legis. Não, mas eu leio a Constituição, eu tenho abertura para interpretar do meu jeito? E de acordo com o teu princípio e o teu valor. Bom, então está na hora de mudar, né? É muito grande a nossa Constituição, professor. Ela é muito grande. Ela contempla tudo. E ela não é uma lei assim básica, assim, ordinária, que deveria ir tão a fundo nas minúcias do dia a dia. Ela deveria falar coisas bem objetivas práticas. E
que não deixasse margem para interpretação. Então, não entendi Mas já para é que feito tem a dessa forma, Constituição. porque- Não entendi. E vocês, professores de Ah, direito, devem estar também se debatendo, né? Porque a coisa fugiu completamente do controle. Ele não tem nada a ver com Bolsonaro ou não Bolsonaro. Não interessa. E eu acho, particularmente, que isso vai fazê-lo crescer ainda mais. Eu acho muito frustrante, sabe, ter Mas- estudado direito, ter me formado, cheio de eu ideais acho. para hoje chegar, exercer a profissão e ver o que estão Como é fazendo. que um professor de direito faz para Não. trabalhar? Não, Pra professor, ele tá ensinar? sempre errado. Não tá? tem um dia Vai de tá paz. sempre errado. Mas né? coitados, Não tem né? um dia de paz, Por não tem favor. uma coisa que você diga hoje, isso Então- é líquido, amanhã você vai ter que chegar e vai dizer é gasoso. Olha, gente, E depois é sólido. Sim. Constituição Enfim. diz que não pode tirar pessoas que são eleitas porque têm os seus direitos, né, tirado. Pessoas dizem que não pode censurar, a Constituição diz que E não pode censuram. censurar, tem censura. Não pode cortar a liberdade de imprensa, corta a liberdade de imprensa. Gente, que Constituição é essa? O voto tem que ser auditável. Não, não precisa ser auditável. Mas então, tem coisa assim, ó. Por favor, gente, né? E aí a gente tem que ouvir algumas barbaridades ainda dizendo o contrário, né? Por favor. Então, seja quem for, eu acho que a Constituição tinha que ser seguida, pelo menos na sua grande parte. Agora, do jeito que eu achar, que eu entender, eu vou, né, vou interpretar e vou te condenar, eu vou te julgar, eu vou não. É 5-2 e Vamos roubar, 8-2. 5-2. Quem poderá nos defender? 8-2. Quem No poderá placar. nos defender? Doutor Vinícius Reinelli, esperaremos o futuro passar e depois a gente saca a aposta na KTO. É apostador, né? E ele conhece, eu não. Muito bem, a gente quer agradecer a todos que ficaram conosco na noite de hoje, agradecer a Duda pelo excelente chá e o serviço todo muito bem prestado para nós na produção, Jefferson Frois na nossa técnica, Fabiano Rodrigues na nossa direção, Vinícius Reinelli, muito obrigado, Inácio Capelari, muito obrigado, Isabel Balzan, muito obrigado, é sempre bom estar entre amigos. Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed, Vale das Antas, está na Roda Pneus e Sicredi, o nosso agradecimento. O Ponto a Ponto retorna na semana que vem com os fatos pontuais que devem ser opinados pela nossa bancada. Um ótimo final de semana a todos.